Entendido? Então vamos ver. Primeira coisa a observar. Fixados o intervalo e a função, a soma de rima depende de duas coisas. Depende de quê? Da partição do intervalo e dos coeficientes dessa partição. Para uma mesma partição, mudando os coeficientes, provavelmente a soma de rima muda. E mudando a partição, com novos coeficientes, a soma de rima provavelmente muda. Não necessariamente permanece o mesmo valor. Agora, vamos ver um significado geométrico para a soma de rima. E aí vocês vislumbrarão com este exemplo aonde eu quero chegar. Por isso é que eu disse, fixados o intervalo e a função, fixados o intervalo. Mas, em última instância, a soma de rima depende de quatro coisas. Depende do intervalo, da função definida no intervalo, da partição do intervalo e dos coeficientes escolhidos para essa partição. Mas fixados o intervalo e a função definida nesse intervalo, a soma de rima depende de duas coisas. O quê? A partição e os coeficientes dessa partição. Correto? E aí vamos a... Observe a seguinte situação e você vislumbrará aonde eu quero chegar com a aula de hoje. Para vislumbrar isso, você observa. Se sejam A e B reais, com A menor do que B, F, uma função contínua, F, uma função contínua, no intervalo fechado AB, com F de x maior que ou igual a zero para todo x no intervalo fechado AB, tá? Com f de x maior que ou igual a zero para todo x no intervalo fechado AB, e ômega contida em R2, portanto a região plana, a região dada por, que vai ser ômega, é o conjunto formado por cada par XY, pertencente ao R2, né? Cada par ordenado XY pertencente ao R2, tal que o X está entre A e B, e o Y está entre 0 e F de X. Vejamos aqui, eu vou fazer aqui quem é essa região, tá? Vou colocar aqui. Quem é essa região? Ó. Olha aqui. Quem é essa região ômega? Aqui, ó. Intervalo fechado AB. Intervalo fechado AB. Aqui o valor F de A. Aqui o valor F de B. E a função, ó, contínua nesse intervalo não negativo. Quem é a região ômega? Um ponto XY pertence a ômega se somente se o X está entre A e B e o valor do Y, que é a altura aqui, é maior que ou igual a zero e menor que ou igual a F de X. Então, o ponto não pode estar aqui, nem pode estar embaixo. Também não pode estar aqui, porque a abscissa aqui é menor do que A. Também não pode estar aqui, porque a abscissa é maior do que B. Então, só resta a região ômega
é a região formada por esses pontos aqui. Está aqui o esboço da região ômega. Se x está aqui dentro, x satisfaz isso. Reciprocamente, se satisfaz isso, está aqui dentro. Entendeu? Essa é a região ômega. Aqui. Essa é a minha região ômega. Agora, o seguinte. Dados. Dados. No seguinte. Dados. Dada uma partição P igual a x0, x1, xn do intervalo fechado AB com coeficientes C1, C2, Cn, dados uma partição, seja para cada i de 1 ETN, para cada i de 1 até n, RI, o retângulo com base no intervalo xi menos 1, xi e altura f de ci. Então, vou desenharei a região ômega aqui desse lado. Desenharei a região ômega aqui desse lado. E os retângulos RI. Ó, você pode entregar para o pessoal amanhã para outras pessoas, caso as pessoas não venham? Por lá posso. Ó. Olha aqui, ó. Aqui. Mesma coisa. A, F de A, B, F de B e a mesma região ômega. Vou tentar desenhar igual a mesma região ômega aqui. Que está aqui dentro, mas eu não botar o preto para não poluir. Então eu vou pegar o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma partição aqui, x1, x0, x2, x3, x4 e o B, que é o x5. E vou pegar coeficientes C1, C2, C3, C4, C5. Quem é o retângulo R1? É o retângulo de base x0, x1 e altura f de C1. É esse retângulo aqui, ó. A altura é essa. Mas quem é o retângulo? O retângulo, portanto, é esse retângulo preto aqui, ó. Esse é o retângulo R1. O segundo retângulo, a base é x1, x2, mas a altura é f de C2. Então, quem é o retângulo? É esse retângulo aqui, ó. O terceiro retângulo, a altura é f de C3, a base é o intervalo x2, x3. Então, é esse retângulo aqui. O quarto retângulo, para essa situação, a altura é quanto? F de C4, a base é x3, x4, então eu tenho esse retângulozinho aqui. E o último retângulo,
A altura é f de C5 e a base é o intervalo x4, x5. Aí eu vou fazer o seguinte. Seja, aqui ó, seja ômega P contida em R2, ômega índice P contida em R2, a região dada por ômega P vai ser o retângulo R1, união com o retângulo R2, união com o retângulo Rn. Tem-se o seguinte, quem é a área da região ômega P, que eu vou denotar assim, tamanho de ômega P, é a área do R1, mais a área do R2, vou denotar a área pelo módulo, módulo é tamanho, então eu posso usar módulo de uma figura, o que é o módulo de uma figura? O tamanho dessa figura, tá? Mas quem é a área de R1? Quem é? É F de C1 vezes quem? É a base vezes a altura. Vou ter a base do primeiro retângulo. A base do primeiro retângulo é o delta x1, que é o x1 menos o x0. Vezes a altura é o F de C1. Mais, quem é a área do seguinte retângulo? É a sua altura vezes a medida da base, que é o delta x2. Assim sucessivamente, até a área do nésimo retângulo. É a sua altura F de Cn vezes o delta xn. Ou seja, tá? A área de ômega P é a soma de rima. E olha aqui, ó. Aqui. Tá? É a soma, essa aqui é denominada soma de rima de F em AB, relativa à partição P com coeficientes C1, Cn. Sendo denotada, vou completar aqui, ó. Sendo denotada, quer dizer, a soma de rima sendo denotada simplesmente por somatória sobre P, F de CI, delta x. Vou denotar simplesmente isso. Então, quando aparece isso aqui, isso é a soma de rima da função F relativa à partição P do intervalo AB com coeficientes o quê? C1, C2, Cn. Tá certo? Porque isso aqui é ou assim, né? Porque isso aqui é somatório de I variando de 1 até N, de quê? De F de CI, delta x, tá? Mas eu prefiro ficar com a notação mais simples. Soma sobre a partição. Soma sobre o intervalo ou no intervalo relativa à partição. Não é sobre a partição. É sobre o intervalo ou no intervalo relativa à partição. Com coeficientes C1, C2, C. Então, observe aqui. E aí, gente, aqui aparece uma pergunta natural. Diante da seguinte constatação. Quanto mais fina for a partição, mais intervalos ela terá, e todos esses intervalos serão bem finos, serão bem pequenos. Observe que muitos intervalos não implica necessariamente todos os subintervalos sendo pequenos, isto é, a norma da partição ser próxima de zero. Não, porque eu posso pegar, ó, olha aqui, ó, essa partição aqui. Eu posso, aumentando o número de subintervalos, eu posso fazer com que eu tenha uma quantidade de subintervalos tão grande quanto eu queira. Mas todos eles serão pequenos? Não. Eu preciso de algo mais forte.
Por isso o conceito de norma de uma partição. Se a norma de uma... Preste atenção que eu estou afirmando. Se a norma de uma partição é um número próximo de zero, relativo ao comprimento do intervalo, então, essa partição ela tem muitos subintervalos e todos eles bem finos. Por isso é que se usa a expressão uma partição fina. O que é uma partição fina? Com a norma próxima de zero em relação ao comprimento do intervalo. Precisa ser em relação ao comprimento do intervalo. Tá bom? Mas ela não precisa. E aí a pergunta... Mas ela não precisa ser homogênea. Não. E aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que é que acontece com essa região ômega T se a norma da partição está próxima do zero? A intuição espera o seguinte: a intuição espera que quando mais próxima de zero for a partição, mais parecida com ômega é a região ômega P. Então, o natural, diante disso, é definir a área de ômega como o limite da área de ômega P com a norma de P tendendo a zero. Seja lá o que isso signifique. Tá? Mas é razoável isso. Ou seja, o que se pergunta é: o que acontece com a área de ômega P quando a norma de P é tomada cada vez mais fina? Será que esse processo tem um limite? Tá? Porque se esse processo tiver um limite, se isso aqui, seja lá o que signifique, se a soma de rima, tá, tender a um certo número real, com a norma de P tendendo a zero, esse número real, tá, que é o limite da soma de rima, será, nesta situação, a área da região ômega, por definição. Você calcula a área dessas regiões como limite da soma de rima. Mas o que é limite de uma soma de rima? Tá? Aí eu preciso definir. Então eu vou aqui definir. Vou pegar aqui. Vocês entenderam? Por conta disso aqui, a intuição diz que quanto mais fina for a partição, mais parecidas serão essas duas regiões. Você vê isso visualmente, não vê? No caso que a função é contínua. Se eu desenhar aqui uma partição fina com 1 milhão de intervalos, se fosse possível, você ia conseguir distinguir ômega de ômega P? Não. Embora pudessem ser diferentes, não necessariamente fossem iguais. Então, vem a seguinte definição. Definição... Olha a definição, ó. Ó. Vamos lá. Sejam A e B números reais, com A menor do que B, tá? F, uma função definida no intervalo fechado AB, e L, um número real, tá? Não? Nós dizemos que L é limite disso aqui, ó. Ou seja, nós dizemos que L é limite da soma de rima de F, claro que diz respeito a quê? Ao intervalo fechado AB, tá? Se eu estou escrevendo isso aqui, é porque P é uma partição de quem? De AB, e com coeficientes o quê? C1, C2, Cn. Nós dizemos que L